gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Na Rede Brasil, aqui pela Rede Brasil de televisão. Nosso encontro marcado, você já sabe, toda quarta-feira às 21 horas. E já tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Mas aqui a parada é diferente. Campeonato do Distrito Federal, o que acontece no Distrito Federal, os nossos candangos desfilando no Campeonato Brasileiro. E realmente hoje o programa está meio fúnebre, porque o Brasiliense, a gente estreou na Série C do Campeonato Brasileiro no último domingo, você está lembrado, não tá? Foi até o Maranhão, o Estádio Castelão, lindo, maravilhoso, o reggae comeu solto, e aí o Brasiliense largou na frente, maravilha, 1-0, e depois tomou só 5. Vamos conversar sobre isso hoje? Vamos falar do Brasília também, que se prepara para a sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Muita coisa boa no Na Rede Brasil, você confere a partir de agora. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar as feras hoje no Na Rede Brasil. Só gente boa. Eu falei para você, hein? Aqui só vai passar artilheiro, atirador de elite. Vamos começar? Esse aqui é titular. Carlos Alberto Remo, meu capita, boa noite, seja bem-vindo ao Na Rede Brasil. Eu acho que o Remo hoje está com a cabeça meio inchada. Quem gosta do futebol do Distrito Federal está fazendo bico com esse jacaré do Papo Amarelo. Boa noite, Remo. Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os amigos. Realmente está com a cabeça quente, eu acho que é o técnico do Brasiliense e toda a torcida de Brasília. Eu também estou com a cabeça quente. Eu gostaria que fosse uma estreia diferente, mas infelizmente a coisa aconteceu de maneira, vamos dizer assim, que não se esperava, né? No futebol tudo pode acontecer. Essa semana até eu ainda falei assim, poxa, o Vasco tomou de 5 do São Paulo, as coisas ficaram todas demais, mas de repente o Brasiliense toma de 5 e as coisas acontecem dessa maneira, mas são coisas do futebol. E com certeza a gente vai estar tricotando um pouco mais sobre isso. Eu sigo aqui apresentando as feras do Na Rede Brasil, o programa de hoje maravilhoso. Ô, gente, esse aqui eu vou falar o seguinte, quando aquele Brasiliense surgiu em 2002, grande time, arrebentou, o melhor time que o Brasiliense já teve até hoje, com grandes jogadores, foi vice-campeão da Copa do Brasil, e lá tinha vou falar entre aspas, um certo goleiro, que é o seguinte, ele insistia em não deixar a criança, a bola, dormir na rede. Por isso, foi e até hoje é um dos grandes ídolos do Brasiliense. E veio aqui conversar um pouco com a gente sobre esse jacaré atual, que está quase virando bolsa. Deixa eu dar uma boa noite para o nosso grande goleiro Donizete, que esse ano esteve pela equipe do Sobradinho, disputou a Copa do Brasil, fechou o gol contra o Botafogo, não teve Sidorf, não teve para ninguém. O Doni realmente arrebentou contra o Botafogo nos jogos pela Copa do Brasil. Boa noite, seja bem-vindo ao Na Rede Brasil, meu querido goleiro Donizete. Boa noite, Fábio, boa noite a todos aqui, né? Prazer enorme estar aqui com vocês, né? E é igual você falou, é uma tristeza, né? Porque a gente que mora aqui em Brasília, a gente torce pelo time de Brasília, torce para que o futebol de Brasília cresça, né? Infelizmente o Brasiliense não começou bem, mas é bom que é o começo, é o primeiro jogo, tem como se reverter isso, né? Tem como recuperar. Então vamos torcer para que isso aconteça. Com certeza. Ao lado do Doni, nosso grande repórter aqui do Na Rede Brasil, acompanha o dia a dia dos clubes do Distrito Federal, nosso querido Eduardo Santana. Boa noite, Duda. Mais uma vez a gente vem aqui para falar do Brasiliense, só que agora com uma sacolada, hein? 5-1. Boa noite, Fábio Santos, amigos da RBTV, da Rede Brasil. A gente fica realmente preocupado, né? Porque se tratando de Série C, é o que a gente tem hoje de melhor, é o Brasiliense disputando a Série C, o futebol de Brasília tem de melhor hoje, o Brasiliense disputando a Série C. E a gente espera equilíbrio, sempre uma competição difícil, mas aí começa tomando um 5-1, a gente mostra que o Candangão, todo mundo sabe que o Candangão não é parâmetro realmente para você imaginar uma Série C de Campeonato Brasileiro. Mas 5-1 acho que foi demais, acho que poderia ter sido menos, a derrota fora de casa, dificuldade, tudo viagem, a gente entende tudo isso, mas 5-1 é uma goleada realmente para acender a luz amarela já passando para a vermelha. Ou seja, tem que mexer realmente, tem que mudar muita coisa, como tem feito o homem forte lá, o presidente Luiz Estevam, mas realmente a coisa fica preocupante para a sequência da Série C. Com certeza, todo mundo falando dessa derrota do Brasiliense, a gente começa o Na Rede Brasil justamente colocando na tela para você os gols da derrota do Brasiliense. Sampaio Correia, 1, 2, 3, 4, 5, mão cheia. Brasiliense, 1. Confira aí. Ótimo, bateu, posição boa pra ele. Aí Baiano, bateu! Gol!
Sampaio tá valendo tudo por conta da emoção. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol do Sampaio! Tentativa com Cleitinho, acabou dando certo, chegando com perigo, pode ser o segundo. Lá vai Cleitinho, costurou todo mundo. Tentativa é feita, Denilson. Olha o gol, olha o gol, olha o gol do Sampaio. Então foi Pimentinho. Então, Pimentinho, aos 23. Belo gol do Pimentinho. O gol do Pimentinho. Belo gol do Pimentinho. Eu acho que coroou. Está coroando dando certo, é o contra-ataque da equipe do Sampaio Corrêa. Mais um gol, pode ser agora Edgar. Fez a passagem, Denilson, ele não deu, largou o goleiro, mais um. Gol! Tá aí, você conferiu os gols da derrota do Brasiliense 5-1 diante da equipe do Sampaio Corrêa. Eu vou começar pelo nosso convidado aqui, Donizete. Donizete, você esteve, já jogou de forma rápida até pelo futebol do Maranhão, o Motoclube, foi uma fase decisiva de campeonato, você foi contratado para tentar ajudar a equipe. Lá a torcida gosta, invadiu as dependências do estádio Castelão, Brasiliense pulou na frente 1-0 e depois toma de 5. Dá para explicar um acidente desse, Donizete? Olha, isso aí acontece só no futebol, né? É um caso assim que não tem como explicar. Você bota a cabeça no travesseiro, tenta observar o que você errou, mas foi uma tarde que era uma noite, né? Então, infelizmente, não foi o dia do Brasiliense, né? Um jogo que poderia sair com a vitória, saiu na frente, mas não conseguiu segurar. Mas igual eu falei recentemente, no começo, é torcer que o Brasiliense aí, né, dê a volta por cima. Foi o primeiro jogo, foi uma estreia fora de casa, né, um calor enorme que é o Maranhão. E eu espero que o Brasiliense possa aí classificar e subir para uma Série B. O Maranhão tem muito babaçu também, né? Ai, babaçu, né? Tá certo, Duda. Agora é o seguinte, gente, recentemente o nosso comentarista, Carlos Alberto Remo, na Mais FM 103,1, ele disse o seguinte, recentemente, entre aspas, porque isso já tem mais ou menos um mês, ele falou o seguinte: Fabinho, posso falar um negócio aqui? Claro, Capita, aqui você manda. Esse time aí que está em campo do Brasiliense foi no final do primeiro turno. Esse time aí, na Série C, ele luta, mas luta muito para não cair para a 4ª divisão. Tem que reformular esse elenco, porque não está dando couro nem aqui no nosso campeonato. E aí, começou a Série C 5-1. Ô Capita, e essa bola de cristal sua aí, como é que tá, hein? Olha, não é bola de cristal, né? O futebol não adianta inventar muito, não adianta achar culpado, não adianta achar nada. Eu só lembro de uma derrota dessa do Brasiliense, não sei se os outros também lembram, em 2010, quando ele tomou de 6 do Asa. Ele tomou de 6 do Asa no campeonato, depois ele conseguiu... Tomou do ABC também? Ele conseguiu, assim, se reestruturar, foi lá, ajeitou o time, não caiu, ficou, manteve-se. O problema é que você não pode, como o Eduardo falou, ter um parâmetro no campeonato local. Por isso que nós vimos falando que poderia ter contratado já para o segundo turno, para poder já engrenar, já fazer ali dentro do Campeonato de Brasília, que foi muito tranquilo para o Brasiliense, com todos os méritos, né? Para ele já poder chegar afinado. Você vê que essa equipe que o Brasiliense perdeu, ele mandou o Everton Goiano uma semana antes embora, trouxe o Flávio Araújo, que estava no clube do Remo. O Flávio teve alguma dispensa de alguns jogadores, conseguiu contratar alguns que vieram que foi o que subiu com o time, que foi o campeão com o Sampaio Corrêa. Em uma semana ele conseguiu formar esse time, e não é possível que em uma semana você consiga dar liga a uma equipe e com um que já tem uma espinha dorsal tome de 5. O Brasiliense fez um gol aos 13 minutos, um gol de bola parada com o Baiano, e depois, no segundo tempo, com o tamanho de jogadores que tem, com muitos jogadores experientes, com toda a tranquilidade, você teria que ter uma calma, uma tranquilidade para poder, pelo menos, segurar o empate. A pressão foi grande, mas jogando contra uma equipe que tinha uma semana que estava sendo formada. Então, o que você espera daqui para frente? Você vai esperar, como eu citei no início do programa, você vai esperar como o Vasco, tomou de 5 do São Paulo. Aí você, não, vou recuperar lá na frente, já tomou de 2. E o Brasiliense vai jogar agora contra o Baraunas. Baraunas tomou de 4 do Fortaleza jogando em casa, mandou metade do time embora. Já refez a sua equipe, já vem jogar contra o Brasiliense. E aí, o Brasiliense vai esperar o quê?
O Brasiliense pode esperar, o Brasiliense vai ter um mês pela frente, tem uma espinha dorsal, não se culpa jogador, eu acho que longe de você estar colocando, achando que, porque falhou o goleiro, o Helder, porque o Fábio Braz está com a idade, que não está conseguindo correr atrás mais de jogadores, não, acho que não é por aí. Acho que você tem que realmente sentar, parar e ver esse tape aí, tem que ser visto, para poder saber por que tantos erros, por que deu esse apagão no Brasiliense. É como o Donizete falou, ainda é tempo, ainda tem muita coisa pela frente, tem uma parada de praticamente um mês, em que você pode fazer muita coisa. Eu acho que tem que ligar a luz de alerta? Tem. Isso eu venho falando desde quando virou do primeiro para o segundo turno. Eu lembro. Acho até que o Brasília fez a reformulação total, por quê? Porque perdeu de 3-0 numa final e viu que aquele time não tinha condições de enfrentar. Se você enfrenta numa final o Brasiliense, e você já conseguiu vencer no primeiro turno, onde é mais tranquilo de vencer, que no segundo turno tudo se complica, você vê que tem que reformular. O Brasília fez isso, mas o Brasiliense ficou em cima daquele título, daquele 3-0, achou que estava de bom tamanho. O Remo analisou, destrinchou, entrou em detalhes, né? Foi bem profundo. Agora, eu não tenho essa qualidade. Eu vou dizer para você em casa que, na minha concepção, esse jacaré do Papo Amarelo, ele apresentou apenas 3 problemas. Não é uma coisa assim de se criar um cavalo de batalha em cima disso, não. O Brasiliense hoje ele só tem 3 problemas. A defesa, o meio e o ataque. O resto está muito bom lá na boca do jacaré. Eu não é, Eduardo Santana, você que acompanha o dia a dia da bola no jacaré do Papo Amarelo? É, mais ou menos por aí. Infelizmente a gente tem que admitir, só que a gente sabe da categoria, o conhecimento que o Remo tem com o futebol, mas como ele mesmo disse, não precisa ter bola de cristal para imaginar o futuro do Brasiliense, pelo que foi o Candangão. O botafoguense se iludir com o Campeonato Carioca, tudo bem. O atleticano se iludir com o Campeonato Mineiro, tudo bem. Agora o torcedor do Brasiliense não vai se iludir com o Campeonato de Brasília, que é deficitário. A gente sabe todos os problemas, as condições precárias dos times de Brasília. E tá aí a prova, uma Série C, um time que, como disse o Remo, também se reestruturando, né, há uma semana trabalhando, buscando jogadores. A gente sabe, os campeonatos estaduais estão terminaram agora. Então é complicado realmente para esses times que tem um campeonato menos badalado, como é o Campeonato de Brasília, você disputar o campeonato com grandes jogadores, mas uma espinha dorsal para um time que quer pensar grande, claro. Se quiser ficar nessa aí de Série C, cai para D, volta para C, tudo bem, mas um time que quer pensar grande, que quer voltar para a segunda, até pensar em primeira divisão, tem que pensar sim em ter um campeonato, mesmo que o Campeonato de Brasília, pelo menos com uma base boa para a sequência do campeonato, o campeonato da Série C no caso. Eu estou ouvindo aqui Eduardo Santana trazer a sua opinião sobre esse dia a dia do Brasiliense, que é tenebroso. Estou pensando aqui, aquele Brasiliense que começou, né, que surgiu de uma forma avassaladora, contratando grandes jogadores, até jogadores que não eram conhecidos naquela época, como o próprio goleiro Donizete, o Eldon, né, que depois foi para o Santos, Cruzeiro e outras grandes equipes. Vários grandes jogadores passaram pelo Brasiliense. Durval, o Wellington Dias, né, Duda? Grandes jogadores. Eu queria saber do Donizete o seguinte, ele que acompanha o futebol do Distrito Federal, é um apaixonado pelas coisas da nossa terra. Me faça uma análise, Donizete, sobre aquele Brasiliense e o Brasiliense atual. Por que nesses últimos anos o Brasiliense, com toda a estrutura, com todo o seu dinheiro, naufraga nas competições, sobretudo em um nível nacional, Doni? Olha, Fábio, naquela época, né, eu vejo porque eu estive lá, né, acho que era um grupo de jogadores que estava querendo buscar o seu espaço, né, no cenário nacional, no cenário do futebol, né, e todos pegavam, todos queriam chegar, né, conseguimos chegar, ser campeão, né, e hoje é difícil até eu comentar assim, porque eu quase não vou ao CT, não vejo os treinamentos do Brasiliense, mas um grupo assim que... Mas com a sua experiência de jogador, o que será que acontece no plantel? A gente já pode até deixar de lado a figura brasiliense, mas analisar por que um time que nasce grande, pensa grande, chega numa Série A de Campeonato Brasileiro e hoje fica à míngua, correndo para não cair de uma Série C para uma Série D? Olha, estranho, né? É estranho porque o Brasiliense tem hoje uma estrutura, tem um treinamento muito bom, né? Então tinha que estar brigando aí para, no mínimo aí, para estar na Série B, né? Tinha que, o Remo falou, tinha que no estadual, tinha que passar por cima, né? Pelo que tem hoje uma estrutura. E isso não está acontecendo, então tem que rever, né, o que está acontecendo,
né, aonde está tendo esses erros, porque não é de hoje, né, já vem de vários anos, para que corrige e o Brasiliense possa estar aí numa Série B e até mesmo na Série A, mas tem que corrigir muito. Eu vou fazer um ping-pong aqui rapidamente com o Eduardo Santana e com o Remo. Vou tirar o Donizete porque ele é atleta profissional, não vai falar de outros jogadores. Eduardo Santana, defesa do Brasiliense, precisa de alterações, precisa de mudança ou é só treinar? Não, a defesa do Brasiliense precisa se pensar grande, porque tem muito isso, né, Fábio? O pensamento, o que o time quer? Se quer pensar grande, se quer voltar para uma segunda divisão, tem que contratar pelo menos uns 4. Meu querido Carlos Alberto Remo, meio campo do Brasiliense. Precisa de jogadores, a zaga precisa de jogadores, laterais precisa, o meio campo precisa e precisa ter mais um goleador. Acho que a espinha dorsal é a principal. O goleiro, um zagueiro, um meio de campo, ou um meia e um centroavante. Essa é a espinha dorsal do plano. E pela redondeza aqui você vai levando aos poucos. Agora, também não é de se desesperar. Eu acho que o Brasiliense tem uma espinha dorsal e ele precisa só agora de ter paciência, que sirva de exemplo esses 5-1. Beleza, vamos dar um tempinho aqui na Rede Brasil, nosso programa na Rede Brasil para você. Já já a gente volta com muito mais. Opa, estamos de volta com a nossa edição do Na Rede Brasil, aqui pela Rede Brasil de televisão. Você já está acostumado, está? Toda quarta-feira, 9 da noite, né? Quarta de futebol, e a gente toca a bola para você aqui na Rede Brasil de televisão, falando do que é nosso, o esporte que acontece no Distrito Federal. Hoje, a gente recebendo aqui convidados ilustres. No primeiro bloco, você já conferiu a presença do nosso goleiro Donizete, falando um pouco sobre esse brasiliense que tá mal das pernas para chuchu. Agora, para o segundo bloco, a gente fez um troca-troca. Agora, sentado aqui na nossa mesa, aqui batendo um papo, ele que é um dos mais respeitados, mais tradicionais jornalistas esportivos do Distrito Federal. A história é muito longa, muitas são as rádios, as emissoras de rádio e TV, por onde ele já passou, levando aí, empunhando os microfones e levando a informação esportiva. Ao nosso lado agora, chegando na banca, o tricampeão, aliás, tetracampeão da Bola de Ouro, o showman Ailton Dias. Boa noite, seja bem-vindo ao Na Rede Brasil, Ailton. Um abraço, Fabinho, um abraço para os amigos da Rede Brasil. Estamos aí para falar desse jacaré, desse futebol de Brasília, certo? Da festa do Troféu Mané Garrincha. Com certeza. Está se aproximando. E aguardar com muita expectativa a segunda partida do jacaré no Campeonato Brasileiro da Série C. Agora, gente, vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Aqui o povo fica falando, isso e aquilo. O Ailton estava bravo do lado de fora. Não, eu quero falar também, certo? Eu quero falar, certo? Porque vocês falaram que esse brasiliense aí, certo? Mas eu tenho uma opinião diferente sobre o jacaré do Papo Amarelo, certo? Então, a opinião é sua, showman. Fala aí, Ailton. Não chega a ser uma opinião diferente. Até porque eu e Carlos Alberto Remo concordamos em muita coisa. Mas na realidade é o seguinte, tomar de 5 do Sampaio, ninguém esperava. Ninguém. Esperar uma derrota é natural. Quem joga em casa tem obrigação de vencer, né? Isso aí faz parte do futebol, né? Faz parte do futebol. Quem joga em casa tem obrigação de vencer. Agora, perder de 5, depois de virar um primeiro tempo, ganhando de 1-0, é dose para elefante. Algo de anormal aconteceu. E eu comentava, certo? Inclusive em off eu falei correndo. O posicionamento do Brasiliense deixou muito a desejar. Um time que atua com 2 linhas de 4, ele tem que, a sua primeira linha, que é a linha de 4 zagueiros, ela tem que atuar mais ou menos entre a intermediária e a meia-lua. A primeira linha vai pegar mais ou menos no meio-campo, que é para você morder no campo do adversário. Agora, o posicionamento do Brasiliense foi completamente diferente. O Brasiliense entrou jogando atrás com 2 linhas de 4, colado no goleiro. Tem muita gente criticando a atuação do Helder. Ele pode não ser um goleiraço, você está entendendo? Mas o posicionamento do time, e nós temos aqui um goleiro que sabe perfeitamente que na medida, um goleiro e um treinador. Na medida em que você coloca um grupo de jogadores na frente do goleiro, você complica a atuação dele, complica em muito a atuação dele. Então, para mim,
Hein? Dependendo dos jogadores, nem tanto, né? Não, mas de uma maneira geral. De uma maneira geral. Porque nós não temos grandes talentos hoje no futebol. Eu acho que o grande talento do futebol brasileiro acabou de ir embora para o Barcelona. Entende? E não estava jogando um grande futebol na nossa seleção. Então, nós estamos numa escassez que não tem tamanho em termos de talento. Eu vi uma comparação, não vamos muito longe, eu vi uma comparação no jogo Flamengo e Santos, da nossa crônica esportiva, certo? Da crônica escrita, certo? Eu vi uma comparação... Neymar, um jogador do Flamengo. O Neymar e um jogador do Flamengo. Rafinha. Aqui de Brasília, inclusive. Garoto de Brasília. Certo? Garoto de Brasília. O duelo entre Neymar e Rafinha, peraí, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Isso é dose para elefante. Rafinha está começando. O Neymar já é um jogador, com 21 anos, é um garoto, é talento realmente. Né? É uma realidade. O Neymar é uma realidade. Que, mesmo sendo uma realidade, não fez uma boa apresentação até hoje na seleção brasileira. Em função de quê? Em função do futebol. Que no Santos ele atuava como dono do time. A bola tinha que passar pelo Neymar e ali o Santos começava a jogar. Então você acha que no Brasiliense o Helder não é culpado? Eu vou ficar aqui de advogado do diabo. Ninguém é culpado nessa história e me toma de 5, me explica isso aí. Evidentemente que culpa tem. Culpa tem. E eu começo, inclusive, pelo dono do time. Pelo presidente, o dono do time. Eu não joguei, Ailton Dias. Eu devo dizer a você que eu não joguei. Mas é uma realidade. O Remo, no primeiro bloco, falou uma coisa correta, certo? Uma coisa é você disputar um campeonato regional, e eu vou discordar, inclusive, com o Eduardo, você está entendendo? Eduardo baixou muito a bola do campeonato candango, né? E não é por aí. Se você analisar, meu caro Eduardo, que a nossa arrecadação, que a arrecadação do primeiro turno, a taça JK foi a metade da taça Guanabara no Rio de Janeiro. Então, peraí. Mas ele está falando dentro das 4 linhas, você fica batendo no menino assim. Mas tecnicamente, o futebol carioca, o público só se afastou dos estádios porque, tecnicamente, ele não mexeu com o torcedor. Se ele fosse se tivéssemos no Campeonato Carioca desse ano, um grande futebol, você pode ter certeza que os estádios estariam lotados. Então eu acho o seguinte, nenhum campeonato regional serve de parâmetro, nenhum, se você sair do regional para disputar um campeonato nacional, nenhum deles, na minha opinião. Eu estou dando apenas eu entrei exatamente para discordar de você. Para jogar no ventilador, né? É claro, mas para mim, nenhum campeonato regional serve de parâmetro. E o Remo diz, e em parte o Remo está coberto de razão. Por quê? O Brasiliense deveria ter contratado para entrar no Campeonato Brasileiro. Mais fortalecido. O Brasiliense foi buscar Formiga no capital. Tem nada contra o Formiga, é um jogador para futuro, é um jogador a ser trabalhado. Agora, um jogador para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, você está entendendo? Para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, ele está muito longe ainda. Então, eu acho que aí vem a culpa do presidente e do treinador que foi com o Olivetti. Porque, peraí, não, se o senhor quer subir para a Série B, quer voltar à Série B, vamos buscar lá fora jogadores com mais experiência, você está entendendo? Para a gente poder chegar entre o grupo o G4 que vai subir para a segunda divisão. Deixa eu virar essa página aqui que eu estou querendo saber dos nossos companheiros hoje aqui na Rede Brasil. A gente falou do fato dentro das 4 linhas. Tá mal, como o Ailton costuma dizer, para Dedéu. Vou roubar essa palavra dele. Agora, eu quero discutir com vocês aqui rapidamente essa questão de gestão do futebol. Para a gente falar sobre o que acontece num time que tem muito dinheiro, há muito tempo, tem estrutura, centro de treinamento, tudo é na base do caviar e da picanha. E aí, com bola rolando, as coisas não acontecem. Quem que realmente manda no Brasiliense? Quem contrata? Por que contrata esses jogadores que chegam aqui e não dão um couro, não tem comprometimento com a realidade do futebol do Distrito Federal? Muitos deles passeiam por Águas Claras e tal, boate daqui, boate dali, que o Digson Atirson, que virou comentarista, essa é a grande verdade, né? E não tem comprometimento. Essa questão de gerenciamento do futebol do Brasiliense é ineficaz, é inoperante, porque já são 4 anos que o Brasiliense vai naufragando. A sua opinião, Carlos Alberto Remo? Olha, eu acho assim, eu penso de maneira bem diferente. Futebol, eu sempre falo assim,
em todos os cantos do Brasil e no mundo inteiro há sempre uma interferência. De uma maneira ou de outra, quem está gastando, quem está mandando, quem está na presidência, quem está em cima, quem está pagando, sempre, qualquer equipe, de qualquer lugar do mundo, de uma maneira ou de outra, vai interferir. Agora, quem está lá nas 4 linhas vai aceitar ou não. Isso aí é quem vai Mas estar será que é comandando. ele que realmente conduz as coisas? Há quem diga que existe uma outra figura dentro do Brasiliense, e eu não escondo nada aqui, não estou nem aí, chama-se Paulo Henrique. Ele que, fora das 4 linhas, é que indica, esse vem, aquele vai, esse vem, aquele vai, e tem a chancela e a tutela do homem forte do Brasiliense, que é o senhor Luiz Estevam, que só faz aquela de entra no campo, sai do campo, faz às vezes de treinador, mas com bola rolando, nada acontece nesse Brasiliense. Mas, Fabinho, essa pergunta, inclusive, no bloco passado, com o Donizete, você fez para ele ficou numa saia justa, até porque está jogando ainda, passou no Brasiliense. Botou o Donizete na parede. Fabinho, se você facilitar, ele meteu o Donizete na parede. Convidado, eu nunca vi isso. É a questão ética do... Você convida o cara e bota o cara na Coloca o cara na É a questão ética do Donizete. Então, a comparação da época do Donizete com os de hoje. Naquela época, o Brasiliense contratou bons jogadores. A prova é de todos os títulos que o Brasiliense veio fazendo. E eu sempre falo que o Brasiliense é uma equipe a se fazer respeitar. Em primeiro lugar, é o Brasiliense que tem que se fazer respeitar. E às vezes eu vejo muitos jogos do Brasiliense em Brasília, fora de Brasília, nós estávamos juntos, o próprio Donizete quando estava no Brasiliense e muitos outros jogadores, a gente conversava. Primeira coisa, o Brasiliense entra em campo e tem uma camisa muito forte. Ele tem uma camisa muito forte porque ele é campeão de Série C, ele é vice-campeão de Copa do Brasil, ele é campeão de Série B. Então, ele, em primeiro lugar, tem que se fazer respeitar. O brasileiro tem que entrar em campo, tem que respeitar ninguém, tem que ir para dentro. Jogando em casa, ele tem que atropelar, seja quem for. Agora, essa ingerência de quem manda, quem não manda, eu acho que se nós formos falar isso, nós vamos estar desrespeitando até certos jogadores que estão. Não é culpa do jogador que está no Brasiliense, a culpa é de quem o contrata. Eu acho que sempre as pessoas contratam pensando no melhor. Não, mas não é de respeito, não. Sabe o que é? É porque entra ano, sai ano, o modelo é o mesmo. Eu estou falando de gestão, de gerenciamento da bola. Todo ano é a mesma coisa. Fábio. Mas eu digo, Fabinho, mas são jogadores. Só um detalhe, não está falando de uma coisa que é importantíssima, que é a categoria de base. Não tem, o brasileiro fechou agora, parece que está terceirizando categoria de base. Você vai no La Masia, no Barcelona, lá a molecada aprende como o treinador pega o pé do garoto para ensinar o posicionamento do pé para bater na bola para determinado lance, para colocar a bola no segundo pau, no primeiro, saindo do goleiro, tirando. Ele fechou as categorias de base. Pois é. Mas em termos profissionais, isso não está só no Brasiliense. O Gama está sofrendo isso, todos os times estão sofrendo isso em Brasília. Eu digo que sim, esses jogadores que estão aí não são tão fortes igual as equipes que já passaram para o Brasiliense, não são. Mas o que eu quero dizer assim, não é um de respeito, eu estou dizendo, não são culpas desses profissionais que estão aí, eles foram contratados. Agora, se eles têm condições técnicas para vestir a camisa do Brasiliense e está nos 11, aí é outro departamento. A minha opinião, alguns não têm. Tem que ter uma espinha dorsal, coisa que o Brasiliense ainda não formou. Aqui pelo lado você pode ir. Agora, uma partida só, nós podemos também estar jogando tudo por água abaixo. Olha, o Brasiliense tem um tempo pela frente e eu tenho certeza que o Brasiliense vai ser sobre recuperado. Isso até eu tenho uma opinião. Entendeu? Eu acho que foi extremamente positivo. Olha a heresia que eu vou falar aqui na Rede Brasil. Foi extremamente salutar, positivo, foi maravilhoso a derrota, a goleada do Brasiliense para o Sampaio Corrêa. Sabe por quê? Tomou ataca quando poderia, logo na abertura. Agora, se o Brasiliense e a sua gestão de futebol insistir no erro, aí já é burrice, porque já tomou ataca na primeira rodada. Tem tempo suficiente para recontratar, manda embora, traz novos jogadores e vai para cima dos caras para poder subir para a Série B. Se continuar nesse lenga-lenga, aí já vira burrice, é a minha opinião. Fabinho, tem até um ditado que se fala no futebol muito bom, né? Quando o treinador está lá, que está naquela... Está tudo correndo muito bem, tudo mil maravilha, como falou agora há pouco, citou o exemplo do Neymar, que nós falamos aqui no programa passado, que é muita diferença entre Rafinha e Neymar. Eu mesmo falei isso aqui.
Uma coisa é o Rafinha empolgado e outra coisa é o Neymar já tirando o pé do acelerador para assinar o contrato dele. É muito diferente. A mesma coisa acontece. E cumpriu os compromissos que ele teve no Brasil, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Então eu digo assim, o problema maior não é nós estarmos aqui, eu mesmo falar, só apontar os erros do brasileiro. Nós temos que também apontar os erros, mas também o lado positivo. E o lado positivo do brasileiro. Eu acho que o brasiliense tem um lado positivo dele. Eu acho que o brasiliense precisa de contratação. Agora, eu vinha comentando com o Franklin, você está entendendo? Quando a gente se Franklin é o nosso querido comentarista da Rádio Bandeirantes, que está aqui. Né, então, eu vinha comentando com o Franklin o seguinte, o brasiliense, o que precisa ser corrigido de imediato é o posicionamento do time do brasiliense. Porque você tem ali aquele o Everton, volante, que é um bom cabeça de área. No Gama, jogou. Não tem bem no brasiliense. Mas aí é que dá o detalhe, se você deixar o rapaz jogar, você pega um bom cabeça de área. O baiano não tem toda a vitalidade, você está entendendo? Mas é comprometido com o time. Sim, exatamente, é um comprometido. E se você pegar um pitbull para parar na frente da zaga, para dar uma proteção à zaga, colocar o baiano para sair como segundo volante de saída, deixar o Iranildo criar e pegar esse Peninha. Não, o Iranildo tá mais pro showball, já parou aí. Não, o Brasil insiste que o Iranildo é só para ele terminar a carreira dele. Mas ele tem talento e ninguém esquece de jogar futebol. Ninguém esquece. O condicionamento físico pode impedir um pouco, mas esquecer ninguém esquece. E você pegar esse Peninha para fazer um quarto homem de meio, você monta um bom time. Você monta um bom time. Agora, claro que você vai precisar de banco, né? Você vai precisar de banco. Eu, por exemplo, se eu fosse o dirigente, o homem forte do Brasiliense, eu contrataria o Ney, zagueiro da Sociedade, que jogou no Gama. Eu contrataria o Donizete como goleiro. Contrataria também. Não dá. Aliás, não é à toa que os dois... E não é porque ele estava aqui já foi embora. Não é à toa que Donizete e o Helder foram eleitos os dois melhores goleiros, porque houve um empate entre os dois. O Helder? Então, o Helder e Donizete. Agora, eu contrataria, eu buscaria. Você está entendendo? Bom goleiro, muito bom goleiro. Eu buscaria. Estamos encerrando aqui, faltam 20 segundos para a gente entrar com o nosso bloco. Só queria dar 10 segundos para o Eduardo Santana, que ele está aflito para falar. Vai lá. Não, a questão é o pensamento, a filosofia. Quer pensar grande? Esse time do Brasiliense realmente tem que reformular totalmente. Quer pensar em talvez, quem sabe, por acaso, classificar para a Série B, aí sim pode manter esse time aí trazendo 1 ou 2 reforços. Beleza. Intervalinho comercial, já a gente volta com muito mais aqui na Rede Brasil. Espero por você. Estamos de volta com o nosso último bloco na Rede Brasil para você. Deixa eu te convidar. Peraí. Toda quarta-feira, 9 da noite, aqui na Rede Brasil de Televisão, você confere o melhor do esporte na capital do Brasil. Temos também para você, Rede Brasil, na Rede Brasil. A bola rola numa boa. Hoje a gente recebe aqui o goleiro Donizete, já falou conosco, o nosso tricampeão da bola de ouro. Aliás, eu sempre erro, é o tetracampeão da bola de ouro, Ailton Dias. E agora, inclusive, a gente vai separar um espaço para o Ailton falar de um evento que tem apenas e tão somente 29 anos de história. Cá entre nós, eu nem era nascido, viu? E o Ailton lançou no Distrito Federal o Troféu Mané Garrincha, que marca a cada temporada do futebol. Ele é o evento que coloca o ponto final. Aí os melhores são apresentados, a seleção do campeonato e tudo mais. Então, o Ailton agora vai trazer para você... antes dele colocar a seleção, ele vai falar como tudo começou, Troféu Mané Garrincha. Ailton, conta pra gente um pouco mais. O Troféu Mané Garrincha, ele foi idealizado, claro, agora nós não deu uma parada no debate. Nada melhor que o intervalo. Ele foi idealizado em Governador Valadares, certo? Aniversário de Governador Valadares, Valadares faz aniversário em 30 de janeiro. E eu organizei um amistoso, o Democrata na época estava disputando a 2ª divisão de Minas, e eu tive uma passagem pela diretoria do Democrata. Então, eu idealizei um amistoso Cruzeiro misto do Cruzeiro, mas um mistão muito forte, com o goleiro Vitor, com Pedro Paulo, com Moraes, com Darcy Menezes, falecido Moraes, com Vanderlei, falecido Moraes, exatamente. Morreu no acidente no interior de São Paulo. Zé Carlos não,
o finado Roberto Batata, que ainda estava saindo das categorias de base, o titular era o Natal, Evaldo, que tinha perdido a posição, Rodrigues foi ponto esquerdo do Flamengo, era reserva do Wilton de Oliveira, do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tinha uma máquina. Enciclopédia do futebol, senhor. O Cruzeiro tinha uma máquina. E eu então contratei esse misto do Cruzeiro para participar do aniversário de Valadares e contratei o Garrincha para jogar pelo Democrata, que se preparava para disputar a segunda divisão de Minas. O Garrincha viajou com a Elza Soares para Jequitinhonha. Eu tinha um amigo chamado Zé Dinô, que a gente formou uma empresa, criou uma empresa chamada Dino Dias. Dinô de Zé Dinô e Dias de Ailton Dias. Então, o Zé Dinô foi com a Elza Soares, o Garrincha e o Gilson, que eu era o filho, não sei, tem muitos anos que eu não vejo falar no Gilson, mas pela ordem, eu era o filho mais velho da Elza Soares. Então, eles participaram da inauguração do estádio de Jequitinhonha, estádio municipal de Jequitinhonha. O Garrincha jogou um tempo por um time amador e no segundo tempo pelo outro time, a Elza fez o show. Parando em Governador Valadares, a Elza seguiu para o Rio de Janeiro e o Garrincha ficou para jogar no dia 30 de janeiro de 72, 30 de janeiro de 72, pelo Democrata. E aí a gente conversou, porque eu tinha uma semana de preparação, ele ficou lá no hotel por nossa conta, e a gente sempre trocava uma ideia. O Garrincha sempre gostou muito de passarinhos, aquela coisa toda, e um belo dia ele falou comigo, falou: Ailton, eu gostaria de ser homenageado em vida. Em vida. Depois de morrer, não adianta negócio de nome de rua, nome de não sei o quê. Não, eu quero ser homenageado em vida. Aí surgiu a ideia, eu falei: eu vou criar o troféu Mané Garrincha para ser realizado e você vai voltar em Valadares para a gente fazer essa festa. Troféu Mané Garrincha. Ok, tudo bem. E aí, de repente, fizemos o jogo. O Democrata queria uma grana a mais, como descobriu que a prefeitura ia passar um bom dinheiro para mim, para pagar o Cruzeiro, para pagar o próprio Democrata e pagar o Garrincha. O Democrata criou o olho grande, o presidente cresceu o olho e falou: não, foi lá e encheu a cabeça do Garrincha. Você não pode jogar porque você vai atrapalhar o conjunto Democrata. O treinador do Democrata era o Ari, que foi goleiro do Flamengo, Ari mulatinho, para não dizer pretinho, senão daqui a pouco você processado. Mas você entendeu? também é, você está então, liberado. exatamente. Você tá liberado. E aí, o Ari não vai querer colocar você no jogo. E eu fiquei apertado, o Garrincha apavorado, ligou para mim, eu estava lá para casa, fala com o Ailton para vir aqui urgente. E eu fui para o hotel. Ele falou: o presidente Democrata esteve aqui. O Mané Garrincha. Não, ele surgiu. Aí eu falei: não, vou conseguir. Consegui com o Cruzeiro que o Garrincha jogasse um tempo pelo misto do Cruzeiro. Liguei para Belo Horizonte, falei com o Furlete me autorizou. E ligou para o Beneci Queiroz, que estava dirigindo o time misto, falou: Beneci, escala o Garrincha. E aí o Garrincha jogou, entrou com a camisa da CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, e aí falou: Ailton, compra uma camisa número 7. Eu comprei a 7 e ele autografou para o capitão do Democrata, entende? Manuel dos Santos Garrincha. E tirou a camisa 7 e entregou para o Luizinho, que está vivo até hoje, é um advogado em Valadares, tem essa camisa. E aí, em seguida, eu vim para Brasília, você está entendendo? E em Brasília eu procurei meu irmão, que era delegado de polícia, hoje é um delegado aposentado, procurei um apoio do Valmir Campeiro, que era administrador de Taguatinga, e o troféu nasceu em Taguatinga, primeira edição, com 17 homenageados. Que ano que foi a primeira edição? 1982. Você consegue lembrar de um dos agraciados naquela época? 82? Tranquilamente. O Ronaldo, goleiro, Ronaldo Aranha, Joãozinho, Bilzão, Marquinhos Bahia, Bilzinho, quer ver mais? Zinha. Então foram 17 jogadores. 17 jogadores, o primeiro troféu Mané Garrincha. E o árbitro foi José Mário Vinhas. E essa eleição nós fizemos no estúdio da rádio Alvorada, porque eu trabalhava na capital, e a capital daquela época é o seguinte: quem havia passado por Brasília, um narrador muito bom, e que deu um prejuízo na praça, eu não vou falar o nome dele, que é um grande amigo, deixou um prejuízo muito grande no mercado, e aí de repente, e era da minha cor também, e aí chega um outro crioulo em Brasília, todo mundo ficou apavorado. Você nessa história? Peraí, esse cara chegou, não, já saiu um, agora veio outro? Não. E eu fui conversar com o diretor, falei: escuta, eu posso realizar essa eleição? Ele falou: olha, o problema é o seguinte, você é irmão de um delegado de polícia, você foi muito bem apresentado, mas a empresa não vai
aceitar isso não. De repente, nós estamos com o pé atrás. Aí eu cheguei na Alvorada, o diretor também era da minha cor, um gaúcho, Douglas, e o Douglas falou, não, pode realizar a festa, pode fazer a eleição aqui. E nós fizemos uma eleição lá nos estúdios da Alvorada, com o capitão Mendes Ferreira, que era o comentarista da Alvorada, pai do Márcio Ferreira. Pai do Márcio Ferreira e Márcia Ferreira, né? E da Márcia Ferreira. Isso. Então foi assim que surgiu o troféu Mané Garrincha. E esse ano, Ailton, nós chegamos à edição de número 29, acontece no próximo dia 14. Eu queria que você entrasse em detalhes, inclusive colocando aqui em primeira mão, quer dizer, aqui na Rede Brasil de Televisão, que de certo você já anunciou na Rádio Bandeirantes, a qual você é o coordenador geral de esportes, a seleção do campeonato deste ano, Ailton. Olha, a seleção ficou... Nós tivemos um empate entre Donizete e o Helder. Donizete, que na época defendia o Sobradinho, no campeonato defendeu o Sobradinho, e o Helder do Brasiliense. O lateral direito foi Bruno Paraíba, do Brasília. Cabeça de área, Ney do Gama e Luan, do Brasiliense. Zagueiros, né? Zagueiros. E tivemos o lateral esquerdo. Lateral esquerdo foi o... Breno do Brasília. Breno do Brasília. Os dois volantes, Pedro Ayub do Brasília e Baiano do Brasiliense, com o Didão aparecendo como terceiro homem meia-direita. E na frente, Mário Lúcio da meia esquerda, Mário Lúcio do Sobradinho. Retranqueiras. Não, mas Os dois vão brigar de novo. Fabinho votou, peraí, não sou eu a seleção, votaram 40 cronistas. E Fabinho está entre os cronistas que votaram. Então você reclama dos cronistas. Na loteria eu perdi em vários. Na loteria eu e aí perdi nós em tivemos Laércio do Sobradinho e Giba do Brasília. Certo? Aí tivemos, lá na frente, aí tivemos empate nos revelações. O Luquinhas foi disparado. O Luquinhas do Brasília disparado. O revelação número 1. Na revelação número 2, nós tivemos Peninha empatados. Peninha do Brasiliense. Justo, o Edson do Ceilandense. É o goleiro. Não, Edson, Edinho, meia, aquele meia. E aí o nome dele é Edson, apareceu aqui Edson. Mas é Edinho, muito bom jogador, né? Aqui do Atlético Ceilandense. O Sávio do Gama e o Igor do Capital. Esse é bom. Muito bom jogador. Joga pela esquerda, né? Muito bom jogador. Aí tivemos outro empate nos treinadores. Nós tivemos João Carlos Cavalo. João Carlos Cavalo, Gauchinho e Márcio Fernandes. Empatados. Tá certo. Aí tivemos... Um pelo título, né? Os outros dois... Não, a votação foi antes de terminar o campeonato. Foi? A apuração foi feita antes de terminar o campeonato. Preparador físico, Canela do Brasília. Médico, Walter Rios do Gama. Outro empate também no supervisor, Regis e Edivan Aires. Regis do Brasília e Edivan Aires do Gama. E o árbitro foi o Rodrigo Raposo. Tá certo. A seleção do troféu Mané Agora me fala um pouco dessa festa. Do próximo dia 14, todo mundo está convidado. Um evento que vai parar o nosso meio esportivo com uma grande festa. Inclusive, eu fiquei sabendo aí, showman, você está trazendo da Brasília o grande cantor Zé Geraldo, né? Você sabe cantar um pedacinho dele aí? Vai lá. Pode quebrar o protocolo. Você canta um pedacinho do Zé Geraldo aí? Como é que é? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a construir. Grande sucesso. Essa é a melhor do Sérgio Naia, viu, gente? Cidadão. Tá vendo aquele edifício? Foi eu que ajudei. E tem uma outra que eu gosto muito, foi sucesso dele, do Zé Geraldo. Continua sendo sucesso. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos, que é uma outra música muito bonita. Então, o Zé tem muito sucesso. Com certeza. Que maravilha. E é um cantor que nós contratamos, porque o troféu Mané Garrincha daqui para frente vai trazer sempre uma atração que tenha ligação com o futebol. E o Zé Geraldo, antes de se tornar cantor, era goleiro, cujo apelido é Peito Fundo, porque ele era magro demais da conta, do tamanho do Donizete. Peito Fundo porque tomava muita bolada na cara. Exatamente, ele ia segurar, ela batia e voltava. Peito Fundo, o apelido dele. E aí a gente resolveu exatamente, em função da participação do governo, entende? O governo está dando uma participação muito grande e, em função disso, o troféu Mané Garrincha, ao longo de todos dos 28 anos, o troféu Mané Garrincha vendia convite, né? Vendia mesa e tudo mais para poder se manter. Como nós temos a participação do governo, nós estamos distribuindo convites, sorteando convites. Entendeu? E é uma festa para 500 convidados, podendo chegar a 600. A gente está trazendo a coisa tudo controlada direitinho, mas são 500 convidados. Eu assinei um contrato com a churrascaria para 500 convidados,
tem o show do Zé Geraldo, certo? Tem um jantar que todo mundo conhece, a churrascaria. Vou fazer um comercialzinho. Pode fazer, tem a churrascaria Pampa, lá do Carrefour. Entende? Atendimento de primeiríssima qualidade. Quem conhece o Troféu Mané Garrincha sabe que tudo, cerveja, refrigerante, água mineral. Aqui, o Remo ganhou 4. Donizete ganhou quantos, Donizete? Então, Donizete também sempre ganhou. Então, o Fábio Santos também deve ter uns 3 ou 4 também. 3 ou 4, mano? Você reformar a estante lá de casa. Então, Entre Mané Garrincha e Eduardo Santana tem quanto? Tem o meu na estante. Eduardo Santana tem. Então, eu acho que todo cronista em Brasília, todo cronista em Brasília foi premiado com o Troféu Mané Garrincha. Então, é uma festa que nós esperamos realmente colocar os 600 convidados, certo? Foi feito um contrato para 500, com possibilidade da gente estourar 100 convidados a mais. E se Deus quiser, nós vamos exatamente lotar aquela casa, certo? No dia 14 de outubro, com desfile das garotas Musa do Candangão. As 12 garotas que disputaram, cada uma representando um clube da primeira divisão, elas farão um desfile, certo? Na primeira entrada, só de biquíni. Certo? E na segunda entrada? Tire as crianças da sala. Na segunda entrada, como é que vai ser? A segunda entrada, cada uma vem com a camisa do clube que ela representou no campeonato. Então vem aqui comigo, Eduardo. Tava tão animadinho. Aí depois do desfile das meninas, nós teremos o show do Zé Geraldo. Depois do show do Zé Geraldo, a solenidade de entrega da premiação, e depois da premiação, durante o jantar, nós teremos uma apresentação da banda Anos Dourados, que tocou o ano passado, participou o ano passado. Então, é uma festa realmente para ficar marcado na história do Troféu Mané Garrincha. Beleza. Aí, como o nosso tempo está curtinho aí, eu queria fazer aquilo que o Garrincha pediu para você. Eu queria aqui, nos estúdios da Rede Brasil de televisão, homenagear essa fera aqui. Porque não adianta esperar o camarada ir para o andar de cima para falar, como foi bom. Ailton, é muito bom ter pessoas como você que gasta do seu tempo, do seu esforço, corre atrás para cada ano elevar o futebol, o esporte na capital do Brasil. Esse Troféu Mané Garrincha, só quem participa sabe da grandeza que é e do esforço que o Ailton tem para fazer esse evento a cada ano. Nem sempre tem um patrocínio, alguém que chega junto. Então, parabéns pela sua predisposição, né, largando muitas vezes os seus afazeres para cuidar disso. Então, em vida, eu quero dizer a você, parabéns. Se é esse sucesso, agradeço muito a você, showman. Muito obrigado, Fabio, muito obrigado. E você pode ter certeza que eu faço com muito amor. Eu sei disso. Com muito amor, certo? Eu acho que essa edição, essa 29ª edição, nós estamos recebendo o apoio do governo do Distrito Federal. Agora, as anteriores, nós pagamos o nosso bolso para realizar. Ainda é fácil. Ô, Eduardo Santana, 10 segundos. Brasil, Copa das Confederações. Dá ou não dá? A coisa tá difícil, o Japão vem embalado, classificado para a Copa do Mundo, mas o Brasil tem time. Então tá certo. Um abraço para você, viu, Duda? Grande abraço. Meu querido capitão Carlos Alberto Remo e o Brasil. Dá ou não dá, Remo? Dá pro Brasil. O Brasil vai se ajustar, vai ter tranquilidade. Nós vamos torcer positivamente, assim como torcer também pro Brasília na sua estreia na Série D, no próximo sábado, às 4 da tarde, contra a Aparecidense, e também pela recuperação do Brasiliense. Nada está perdido, o Brasiliense tem que colocar sua cabeça no lugar e ter a sua primeira vitória. Um abraço, capitão, até semana que vem. Ailton, um prazer ter você aqui conosco e até os nossos próximos programas aí, viu, Ailton? Estamos à inteira disposição. Um grande abraço e até a próxima. Legal, a gente agradece também a presença do goleiro Donizete, esteve conosco aqui no programa de hoje. Voltamos quarta que vem, às 9 da noite, encontro marcado aqui na Rede Brasil de televisão. Tchau, tchau, Brasília. Valeu!